Fala galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo e sejam bem-vindos ao Taekwondo Talk, nosso programa semanal de entrevistas onde eu trago pessoas de diferentes modalidades, como atletas, técnicos, preparadores físicos e até pesquisadores para trazer conhecimento para o seu dia a dia. O episódio de hoje ele vai ser especial. Eu trouxe uma pessoa que foi o meu orientador na USP e é nada mais, nada menos do que o maior pesquisador em lutas do mundo. O professor Emerson Franchini é bacharel em Educação Física na USP, tem doutorado na mesma instituição, é professor livre-docente, professor associado nível 3, tem pós-doutorado na Universidade de Montpellier, na França, pós-doutorado na Australian Institute of Sport, na Austrália. E não só na parte acadêmica ele tem experiência, mas ele foi preparador físico de grandes atletas olímpicos, como Rafael Silva do judô, Leandro Guilherme, Thiago Camilo. Teve experiência como preparador físico na Seleção Nacional de Judô, nos Jogos Olímpicos de Londres, enfim. É uma pessoa fantástica, com muita bagagem acadêmica e prática para a gente conhecer. E ele vai falar um pouco sobre o panorama das pesquisas na área de luta, e a experiência dele teórico e prática, tanto como preparador físico quanto como pesquisador. Professor, muito obrigado por ter disposto o seu tempo. Para quem não sabe, a gente já tentou realizar uma gravação na semana passada e deu uns probleminhas, a gente está tendo que regravar e o senhor dispôs do seu tempo novamente. Então, eu sei que o senhor tem bastante coisa para fazer, é uma pessoa muito ocupada, e obrigado por dispor do seu tempo para compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigado, Diego, pelo convite. Espero que nosso papo aí seja interessante para quem estiver assistindo. Com certeza. Já veio gente me cobrar na semana passada que eu tinha começado a divulgar a entrevista com o senhor e teve gente que falou, pô, e aí, não saiu o Taekwondo Talk, o professor Emerson não ia conversar, então já tem gente na expectativa já. Fala que eu sou pesquisador Tim Maia, eu marco os negócios e não vou, não apareço. Aí a pessoa não vai acreditar, quem conhece o senhor sabe que tem que ser as coisas bem no horário ali, é pouco provável que o senhor não vai cumprir alguma coisa. Professor, eu queria iniciar a entrevista com uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo, independente se é atleta, técnico ou pesquisador. Eu queria saber como que o senhor iniciou no mundo das lutas, se o senhor puder falar para a gente como que você começou no judô, para quem não sabe, a sua modalidade de origem é o judô, né? Apesar de você ter artigos em diversas modalidades, a sua modalidade na qual o senhor é graduado, né, faixa preta e tudo mais, é o judô. Então, o senhor poderia nos falar como que você começou a prática, de onde surgiu esse interesse? Bom, eu comecei no judô em 88. Na verdade, eu queria ter começado antes, mas não tinha possibilidade de acesso a um local para treinar. Eu comecei em setembro, finalzinho de setembro de 88, eu não lembro exatamente o dia. Comecei no Guapira, que é um clube lá da Zona Norte de São Paulo, com o Aurélio Rosa, que foi meu primeiro sensei. Aí, em 90, ele começou a cursar Educação Física, o horário dele era incompatível com o horário do clube, ele acabou deixando o clube. E aí houve um período que o clube não conseguia contratar um novo professor de judô, e aí muita gente, assim como eu, nós acabamos indo para a Associação Pessoa, e aí a minha treinadora lá foi a Solange Pessoa. 90, eu permaneci lá até 2010, mas eu competi até 2002, né? Eu costumo dizer que eu treinei de uma forma assim um pouco mais sistematizada entre 88 e até entrar na USP, né? Eu entrei na USP em 92, então treinei razoavelmente forte por uns 4 anos. E durante a graduação e etc., eu treinava, mas já não mais com o mesmo volume, a mesma intensidade que eu treinava antes. Mas eu continuei treinando, competindo. Pela Associação Pessoa, eu competi até mais ou menos 2005, 2006. Aí, a partir de 2004, mais ou menos, as competições e o treinamento ficou cada vez mais intervalado.
Uhum. Entendi. Aí tive um bom desempenho lá, inclusive tinha conseguido uma bolsa para começar o curso na Santana em 92, né? Mas aí Uhum. como eu acabei passando na USP, eu permaneci na USP durante muito tempo. Acho que era melhor, né? Mais ou menos, porque a Santana eu poderia ir andando, né? Eu ficava 1h40 no ônibus para ir, 1h40 para voltar. Então, É, teve eu sei bem uns como é isso. dissabores aí no meio. Eu sei bem como é isso. Quando eu passei na USP, eu morava na Zona Leste, não tinha linha amarela, eu não tinha carro, e eu não morava perto do metrô na Zona Leste também, não. Aí eu sei bem como é isso. Isso é complicado. E, professor, falando em USP, eu brinquei nada contra quem estuda na Santana, mas o professor ele é um grande pesquisador hoje e acredito que ele não teria tido essas oportunidades de pesquisa, de ingressar na área acadêmica, se não fosse na USP, uma universidade pública com grande fomento à pesquisa. E isso dá relação para o nosso próximo tópico, que é, eu queria saber, eu perguntei para o senhor como que você iniciou a questão do judô e eu queria saber como que foi o seu interesse na parte acadêmica. Quando que o senhor ingressou, de onde surgiu isso daqui? Acredito que não seja uma coisa que a gente aqui no Brasil cresce e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser pesquisador. Nossa, na área de esporte a pesquisa é muito legal. Então como que surgiu esse interesse? Quando que o senhor descobriu esse tipo de possibilidade? Uhum, De alguns de ver o evento acadêmico, não tinha nem ideia direito do que era. E aí, chegando lá, eu gostei das discussões, vi algumas palestras, uns debates, assim, aquilo me impressionou positivamente. Aí uhum, eu coloquei na cabeça que eu poderia participar daquele evento sempre que ele acontecesse. Era um evento bienal, uhum, eu acredito que eles ainda façam esse evento. E aí, em 95, eu voltei para participar desse evento. uhum. E aí, coincidentemente, tinham alguns trabalhos sendo apresentados sobre judô. Aí eu assisti algumas dessas apresentações. Algumas eu considerei assim bem fracas em termos do que eles estavam fazendo, Uhum. que obviamente é a ideia da pessoa que está iniciando, né? Você nunca fez nada, Sim. você não consegue nem avaliar. Então você pode, embora talvez não seja, mas você tem uma certa É. prepotência quando você não conhece as coisas. E aí eu pensei, bom, daria para fazer outras coisas e tal. E aí coincidiu da Mônica, que é minha atual esposa, na época a gente namorava, Uhum. ela recebeu um convite para fazer IC, na iniciação científica, com a Maria Augusta. Aí eu falei, eu tenho umas ideias com base no que eu vi e tal. E aí a gente começou a estruturar o projeto, porque era possível fazer o projeto, encaminhar. Então, mais ou menos há 25 anos, eu estava nesse período sentado lá na biblioteca da USP, folheando sumário de revista, porque não tinha sistema de busca tão simples. Era mais fácil ir nas revistas e ver o sumário do que fazer a busca. E aí a gente começou a fazer busca, volume por volume, tirar cópia e etc. Não tinha PDF, não tinha esse tipo de facilidade que a gente tem hoje. E aí estruturamos os primeiros projetos. Quando eu terminei o primeiro projeto, a professora Maria Augusta
um problema interessante de para o mestrado. Em 95, ingressei no mestrado em 97. Aí, em 99, ela sugeriu que eu passasse diretamente para o doutorado, porque o projeto tinha atingido um nível que ela considerava que era equivalente ao doutorado. Eu relutei um pouco para fazer a passagem, porque não era naquele período, né? Eu acho que eu fui o terceiro ou quarto do programa a fazer essa passagem direta para o doutorado. Mas aí ela falou assim, bom, você tem... Hoje, né, professor? Não entendi. Acho que não é comum mesmo até hoje, né? Não é tão comum assim, ou é... Não é o mais frequente, mas é um pouco mais comum hoje do que era naquele período. Aí ela falou assim, bom, eu costumo dar opções, né? Você tem a opção de parar ou de tentar a passagem. Aí eu falei, tá bom, então eu vou tentar a passagem. Aí eu tentei a passagem, fui aprovado, e aí terminei em 2001. Aí eu fiquei de 2002 até 2006 trabalhando em outras universidades e retornei para a USP em 2006. Então, assim, não foi nada sistematizado. Eu acho que eu tive um pouco de sorte de ter tido algumas oportunidades e, por outro lado, eu aproveitei essas oportunidades e consegui. Professor, o senhor então falou um pouco de como o senhor começou, como foi o seu processo de doutorado, desde que o senhor entrou na iniciação científica. E eu queria saber um pouco da área de produção acadêmica mesmo nas lutas. Como que é um panorama? O que era produzido quando o senhor começou sua iniciação científica e o que é produzido hoje? Qual que foi a evolução da área propriamente dita durante esse período? Bom, em termos de volume, a partir do início dos anos 2000, houve um aumento muito grande em termos de quantidade de publicações com esportes de combate. No que diz respeito à temática, talvez a principal diferença é que até meados aí da primeira década dos anos 2000, a gente tinha muita pesquisa com testes mais genéricos, né? Então, principalmente avaliações em situações não específicas das modalidades. E a partir ali na verdade, no final da década de 90 já existiam alguns testes específicos, mas eles começam a ganhar força principalmente nessa última década. Então a gente já tem uma quantidade muito grande de publicações hoje com testes específicos e com medidas em situações de treinamento ou simulação de competição ou inclusive na própria. Entendi. E deixa eu perguntar para o senhor. Muita gente, na área de lutas em si, muita gente não é formada em educação física, não possui o bacharel em educação física. Eu tenho pessoas às vezes questionam quanto que a área contempla de fato o curso de educação física, quanto que ele consegue agregar para o profissional. Então, quanto que dá de retorno de fato ele fazer o bacharel em educação física e ele como professor de artes marciais. Eu queria saber para o senhor qual que é a sua opinião. Hoje, legalmente pelo CREF, a pessoa pode ser professora de artes marciais e não ter o curso. Eu queria saber qual é a sua opinião, o quanto que o senhor acha que agrega, ou quais são os prós e contras, aí, o que o senhor acha sobre isso? Bom, o processo de formação, primeiro a gente tem que pensar que ele é sempre continuado. Então, você nunca termina a sua formação. Sim. Nesse sentido, você tem diversas possibilidades de adquirir conhecimento, e hoje isso é cada vez mais simples de fazer, embora nem todas as pessoas façam. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos muito acesso a conhecimento, então o conhecimento está muito mais disponível, já esteve em todos os outros períodos da história, mas a gente tem que lembrar que para adquirir esse conhecimento, você precisa efetivamente fazer as leituras, discutir com as pessoas, assistir vídeos,
pensar sobre aquilo. Uhum. É um processo que demanda tempo, demanda concentração, e eu vejo que nem sempre as pessoas têm isso. Né? Então, isso independe do tipo de formação que a pessoa vai fazer, se ela é É. autodidata ou se ela vai fazer um curso. Então, Aham. o aspecto básico é, se eu vou adquirir algum tipo de conhecimento, primeiro eu vou ter que verdadeiramente me debruçar sobre ele e tentar aprender ou dominar aquele corpo de conhecimento. A Uhum. vantagem de você fazer um curso de educação física, eu recomendaria que as pessoas fizessem, é que você tem isso de uma maneira mais sistematizada. Uhum. Obviamente, isso vai depender da grade curricular e do grau de qualidade desse curso. Uhum. Se nós assumirmos um curso de boa qualidade, com um aluno, o processo é muito mais simples, porque você já Sim. tem esses conhecimentos sistematizados, no encadeamento lógico. Então, as pessoas vão te apresentar esse conhecimento de uma forma sistematizada, progressiva, né, com processos de avaliação bem elaborados, etc. Portanto, se você tiver maturidade para acompanhar bem um curso de boa qualidade, eu vejo que esse ainda hoje ainda hoje seria a melhor solução. No entanto, eu consigo entender também que várias pessoas não têm acesso a esse tipo de informação ou a um curso mais estruturado dessa natureza. Então, Uhum. nada impede que a pessoa adquira conhecimento, mas, obviamente, aí, dependendo da área de intervenção, tem as questões legais, que sempre nós Sim. temos que ter atenção em relação a isso. Então, uma coisa é a legalidade, que, obviamente, nós temos que seguir, mas nem sempre só seguir a legalidade garante um bom processo, porque eu posso estar totalmente dentro da lei e ser incompetente. Sim. Né? Não vou ser punido por isso, porque talvez eu não cometa nenhum crime, nenhum erro muito grave, Uhum. mas eu também não estou oferecendo o melhor serviço que o indivíduo poderia ter. Então, se eu faço um processo básico desse de graduação, num curso de boa qualidade, me dediquei durante ali os 3 ou 4 anos, dependendo do curso, adquirir alguns conhecimentos básicos, eu vou ter muito mais facilidade para adquirir outros conhecimentos e ter meu processo de educação continuado ao longo da minha carreira. Obviamente, nem sempre o curso é de boa qualidade, nem sempre o aluno tem maturidade para acompanhá-lo, então tem uma série de fatores. Mas do ponto de vista assim, generalizando, eu diria que é melhor fazer o curso do que não fazer. Eu concordo com o senhor. Eu tenho duas observações aqui para fazer em relação a esses comentários. Primeiro, de fato, o conhecimento ele está muito mais disponível hoje, porém eu sinto que as pessoas estão com, a partir do momento que o conhecimento, o acesso ao conhecimento em si não passou a ser um problema, passou-se em contrapartida a ter um problema de curadoria. Então você tem muita informação disponível, mas as pessoas não sabem exatamente o que elas têm que consumir. Então, por exemplo, a gente lança alguns cursos, logicamente não estou comparando os cursos que a gente lança com uma graduação, mas a lógica em si é que as pessoas, por exemplo, elas acessam meu curso porque elas buscam uma curadoria já está formatado, alguém já pesquisou e falou, ó, vai nesse caminho. Eu acho que a graduação ela tem muito disso. Ela é um corpo muito robusto de conhecimento, com pessoas que já estudaram, que conhecem bem a área, que estruturaram, ó, estuda isso, depois isso, existe uma ordem lógica para você estudar. Acho que essa curadoria ela é importante. E aí é uma visão minha, né? Eu acho que eu tive uma base de graduação muito forte, assim, eu acho que a USP ela dá uma boa base para a graduação da pessoa. E isso me facilitou muito, então, tanto quando a gente fez ABT lá no COB, quando a gente foi, quando eu estudei nos Estados Unidos, a Paula foi para Barcelona, enfim, a base que a gente teve na graduação facilita muito a gente a conseguir novos conhecimentos, desde pesquisar, então a gente aprende a pesquisar e se entende, se começa a filtrar melhor as informações para ser mais crítico, até para aprender novas coisas, ou se você tem uma base consistente de graduação, acho que se atualizar fica muito mais fácil, sabe? Pelo menos é uma visão que eu tenho. Quando você não tem essa base de conhecimento, você fica suscetível
pegar informações erradas, você não fica tão crítico, enfim, é mais difícil se atualizar, pelo menos é a impressão que eu tenho. Talvez um ponto importante, mas que nem sempre é contemplado em alguns cursos, é justamente desenvolver esse senso crítico no consumo de informações. Sim. Como a gente já discutiu, tem uma disponibilidade muito grande de informação hoje em dia. Uhum. Obviamente, nem todas essas informações são de boa qualidade, Uhum. e eu tenho que tomar a decisão, o que, que eu vou consumir e o que, que eu não vou consumir. Uhum. E talvez aí um curso bem estruturado, com bons professores, principalmente em disciplinas como metodologia da pesquisa, outras disciplinas mais introdutórias, né, introdução à educação física, introdução ao esporte, proporcionariam esse tipo de conhecimento que o indivíduo levaria para a sua carreira. Obviamente, atividades extracurriculares também, participação em grupos de estudos e tudo mais, são fatores que contribuiriam para a formação desse senso crítico e dessa melhoria na capacidade para selecionar conteúdos a serem consumidos. Isso é extremamente importante. Eu concordo com o senhor. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem lá na USP também, essa oportunidade de participar tanto de grupos de estudos quanto de iniciação científica. Isso, pelo menos, agregou muito na minha formação, de se aprender a pesquisar, aprender a elaborar um texto, aprender a consumir informação de maneira mais crítica, avaliar a metodologia, sabe? Isso daí eu acho que faz bastante diferença para você não ficar consumindo qualquer tipo de informação depois. Bastante. Professor, entrando agora numa parte um pouco mais prática, né, da nossa área, eu queria, entrando um pouco mais na área de treinamento, propriamente dito, e juntando com a questão de produção de acadêmica, antigamente, especialmente nas modalidades, nas artes marciais mais orientais, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que se tinha um pouco de resistência com o treinamento de força, por exemplo, na preparação física dos atletas, onde se dizia, meu atleta vai hipertrofiar, ou o golpe dele vai ficar quadrado, vai atrapalhar a técnica dele, sendo que se já tinha evidências bem robustas que o treinamento de força ele ajuda a melhorar a performance do atleta, então seria o oposto. Eu queria saber, na sua opinião, se hoje, e hoje já dificilmente você encontra isso, principalmente no judô, é muito claro, né? Dificilmente você vai encontrar alguém na seleção brasileira que não realiza treinamento de força, enfim. E eu queria saber do senhor o que hoje, dentro do seu ponto de vista, são os principais erros se a gente comete erros de planejamento, que é culturalmente, por algum aspecto cultural, mas que na literatura já é bem evidente que, cara, não é esse caminho. Bom, eu vejo alguns pontos que talvez sejam comuns em diversas modalidades de combate que acabam tendo a preparação do atleta. Um deles é o volume elevado de treinamento. Um segundo aspecto é a falta de especificidade. Então, muitas vezes, o atleta faz uma série de treinamentos sem ações específicas à modalidade que ele pratica. E um terceiro aspecto é a questão da perda de peso. Então, volume excessivo provavelmente gera adaptações que não são aquelas desejáveis para uma determinada modalidade, porque à medida que você aumenta o volume, normalmente você diminui a intensidade que o atleta consegue manter, e isso vai gerar uma adaptação que não é condizente com aquilo que ele enfrenta na competição. Um volume elevado, obviamente, por horas de exposição, quando a gente pensa em modalidades que são modalidades que têm um contato muito grande, você predispõe o indivíduo a uma incidência maior de lesão, porque ele tem mais horas de exposição a isso. A questão da especificidade, a gente observa muito atletas fazendo ações não específicas, ou muitas vezes, como eu comentei na questão do volume, fazendo gestos até da modalidade, mas numa estrutura tanto temporal ou de intensidade, que são muito distantes daquela que ele vai enfrentar na competição. Então você tem uma ausência de especificidade
no treinamento. E a gente sabe que pelo princípio da especificidade, Sim. o atleta se adapta àquilo que ele treina, né? Embora seja um princípio meio óbvio, né? Se você mostrar para alguém leigo que isso é um direcionamento, a pessoa vai falar, vá, você está me dizendo que quem corre melhora para correr e quem nada melhora para nadar. Puxa vida, que coisa fantástica. Embora seja algo simples, né, de ser compreendido em termos genéricos, quando a gente parte para a questão da demanda energética, para velocidade de execução, para o encadeamento de ações e angulações específicas, etc., isso se torna extremamente complexo. Acho que isso muitas vezes não é entendido. E por último, a questão da perda de peso, que normalmente, num certo sentido, arruína o trabalho de preparação física, porque muitas vezes o atleta vem muito bem e aí na fase em que em outras modalidades os atletas estão fazendo tapering ou polimento, os nossos atletas estão aumentando o volume, às vezes até aumentando a intensidade de alguns processos, alguns meses de treino, e isso faz, obviamente, com que o atleta chegue cansado para a competição. Então, no lugar dele super compensar, ele chega numa situação, às vezes, de overreaching não funcional, uma fadiga muito excessiva, isso compromete o desempenho do atleta na competição. Eu falo que tem atleta que ganha apesar do estado físico, não é que ele ganha por causa do estado físico. Sim. Esse processo de perda de peso, eu falo que tem atleta, falo, cara, o processo de perda de peso que você faz, eu podia chamar o Verkhoshansky aqui para fazer a sua periodização, que, cara, você não vai dar um pico nunca com esse processo que você faz de perda de peso aí. Hoje em dia tem alguns profissionais até especializados em recuperar o atleta entre a pesagem e a competição. Então, a gente já chegou num nível que esse momento, né, entre a pesagem e o é tão importante que já tem uma série de recomendações, de procedimentos, alguns com uma base um pouco maior, mais consistente, mais testada, outros com evidência de experiência de alguns treinadores, etc. Né? Então, tentar recuperar o atleta entre a pesagem e a competição virou um ponto-chave aí nessas modalidades, especialmente em modalidades em que o atleta perde uma quantidade muito grande de peso nos últimos dias antes da competição e em que o período entre a pesagem e a competição é mais prolongado. Sim. Professor, o senhor comentou sobre essa diferença de especificidade em relação a volume e intensidade. Então, só traduzindo aqui um pouco mais para o público, né, um pouco mais leigo, o que quer dizer isso? Muitas vezes, quando a gente analisa a intensidade do combate, seja com um marcador fisiológico simples de frequência cardíaca, ou mesmo lactato, e a gente vê a intensidade na luta, é muito diferente, às vezes, de se fazer 3 rounds de 2 minutos na luta, aí que você faça 4, 5 lutas ali um pouco mais passadas ao longo do dia, você vê que esse nível de intensidade é muito diferente de quando a gente coloca uma pessoa para fazer 10, 15 rounds seguidos na nossa academia. Você vê que a frequência cardíaca dele é mais baixa, se você pegar o lactato, possivelmente vai dar mais baixo. Então, se a gente está treinando com um volume tão grande, mas não trabalhando na intensidade que ele vai encontrar no momento da competição, pode ser que a gente não esteja preparando de fato ele para o combate. Aí, professor, em relação a isso, eu tenho desde que a gente estava no grupo de estudo, né, que o senhor aborda essa problemática, eu tenho sempre uma questão em relação às modalidades de contato de trocação, propriamente dito. Porque eu creio que no jiu-jitsu, no judô, no wrestling, as modalidades de agarre, você trabalhar de maneira mais intensa seja menos lesivo do que, por exemplo, no Muay Thai ou no próprio Taekwondo, a gente tem se chutar de verdade, socar de verdade, machuca. Como que a gente conciliaria trabalhar em níveis de intensidade muito alta, trazer esse princípio da especificidade para o nosso treinamento de luta, mas ao mesmo tempo garantir a recuperação e segurança do atleta? Como que a gente poderia trabalhar isso? Como o senhor enxerga isso? Uma pergunta pessoal isso. Bom, se o impacto é um problema, você pode tentar simular a estrutura temporal
numa situação isolada em que você permita que o atleta chute com a intensidade que ele gostaria de chutar ou com a intensidade que você acredita que seja a mais adequada para o que acontece na luta, sem esse contato tão intenso. E aí o treino que você tem um volume maior, você trabalha efetivamente de tomada de decisão, de timing e etc., mas sem pensar nesse outro aspecto da intensidade propriamente dita. Por outro lado, à medida que você se aproxima do período da competição e etc., é meio inevitável, né? Então não tem muito jeito de você ficar isolando muitas as coisas, porque no final você precisa daquilo que efetivamente o atleta vai fazer na competição. Então você vai ter que expor o atleta a essa condição. Aí é um processo meio interativo, né, de conhecer bem o atleta, ter alguns marcadores ali de monitoramento de carga e etc., para evitar que ele tenha uma lesão que poderia ser evitável se um controle tivesse sido feito. Então, acho que esse é um problema eterno e é cada vez mais frequente porque o volume de competições aumentou nos últimos anos em relação ao que acontecia há pouco tempo atrás. Por exemplo, eu fui dar uma olhada na carreira do Nomura, que é o único tricampeão olímpico de judô. O que ele fazia de lutas por ano é o que hoje alguns atletas fazem de competição por ano. Então, tinha ano que ele fazia 10 lutas. Alguns anos olímpicos ele fez 10 lutas. Hoje você tem atletas, isso no cenário internacional. Obviamente ele lutava internamente e tudo mais. Mas se você pensar que os atletas continuam participando das suas competições nacionais, mas participam das competições internacionais, hoje você tem vários fazendo 6, 8, 10 competições por ano. E aí, em cada competição, se ele avança, ele tem 3, 4 lutas, 5 lutas às vezes. Tem um volume muito grande de competição. Aí, obviamente, a lesão é algo quase que inevitável, né? Por mais cuidado que se tome, por melhor que seja a organização do treinamento, o atleta está com uma exposição muito grande. É muito difícil evitar a lesão em modalidades dessa natureza. É mais ou menos fazendo um paralelo, né? O rugby, eles têm um sistema de controle de carga e um sistema de controle associado à concussão e etc., que eles impedem o atleta de participar de jogos sequenciais se ele apresenta alguns sintomas. Então, se acontece um evento no jogo, o jogo é paralisado, esse atleta é levado para um exame e dependendo das condições que ele apresente ali naquele momento, ele não participa da próxima partida. E eles fazem normalmente no máximo, mínimo, na verdade, de intervalo que eles têm é de uma semana entre um jogo e outro. Entendi. Então, os caras têm 80 minutos ali bem intensos, com contato e tudo mais, e aí você tem essa exposição, mas você tem que tomar algumas medidas para tentar evitar isso. E aí, talvez, para as nossas modalidades, uma saída seja selecionar melhor as competições que o atleta vai participar, para maximizar a participação dele em termos de resultados, né, porque muitas vezes ele precisa de pontos, de competições classificatórias, etc., para que ele participe do mínimo possível para ele atingir o objetivo central dele. E, obviamente, isso é variável, mas pensando num atleta que já está em condições de um título mundial, uma medalha no mundial, uma medalha em Jogos Olímpicos, isso tem que ser muito bem pensado, porque muitas vezes expor o atleta a um número grande de competições pode proporcionar maior probabilidade de lesão, mais acesso dos oponentes a uma análise técnico-tática desse atleta e uma fadiga em função desse processo aí de perda de peso, que muitas vezes faz parte do atleta para a competição. Eu concordo com o senhor, sim, em relação a isso. O senhor falou desse protocolo de concussão no rugby. Nas modalidades de trocação, pelo menos no taekwondo, a gente tem coisa parecida. Se um atleta ele toma nocaute, se ele é nocauteado em uma competição, ele tem que ficar um tempo mínimo ali, se é um mês, alguma coisa. Eu acho que é um mês, se eu não me engano,
sem competir. Ele tem um tempo mínimo que ele não pode competir depois disso. Professor, eu queria tentar extrair um pouquinho da sua experiência. Para quem não sabe, o senhor trabalhou com grandes atletas do judô, grandes nomes do judô como preparador físico, né? Então, o senhor trabalhou com o Baby, com o Leandro Guilherme, o Thiago Camilo, o Alexandre Lee. E o senhor também teve uma experiência olímpica, indo para Londres como preparador físico. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco essa experiência, quando que o senhor começou a assessorar os atletas de preparação física e como que foi essa experiência olímpica e também se puder pincelar como que foi a experiência de trazer a sua experiência acadêmica, se tem alguém que é atualizado com a produção científica nas lutas, é o senhor, e trabalhar na prática. Se o senhor puder abordar um pouco esses tópicos, eu acho que seria muito enriquecedor para o pessoal aqui. Tá, vou começar com a experiência com os atletas, e aí se eu esquecer, você retoma, por gentileza, a parte dessa transferência aí do conhecimento. Eu comecei atuando com preparação física no finalzinho da década de 90. Na verdade, assim, meados da década de 90, logo depois que eu me formei, 96, 97, eu comecei a atuar com alguns atletas de nível estadual. Aí, em função do processo no mestrado, doutorado, etc., isso diminuiu, né? Teve anos que eu cheguei a não trabalhar com nenhum atleta nesse aspecto de preparação física. E aí depois, quando eu já estava ali no Mackenzie, em 2004, o Alexandre Lee me procurou, ele estava no processo de disputa da vaga para os Jogos de Atenas. Eles faziam várias competições com melhor de 3 em cada uma dessas competições para definir o titular, e aí eu comecei a organizar o treinamento dele. E aí ele gostou do trabalho, etc. Ele já tinha experiência de outros trabalhos de preparação física bem organizadas também, no período que ele ficou no Rio de Janeiro. E aí quando ele teve contato com a preparação, ele se adaptou bem ao sistema que eu utilizava, gostou do trabalho, e aí ele começou a divulgar isso. Então, ele foi o primeiro atleta olímpico com o qual eu trabalhei. Em 2006, em setembro também de 2006, eu comecei a trabalhar com o Leandro. O Leandro, eu permaneci até o encerramento da carreira dele esse ano. Então foi um trabalho mais longo, né, 14 anos. Nesse período ele conquistou a medalha em Beijing, mudou de categoria de peso, que é algo que não é muito usual nessas modalidades, conquistou 2 medalhas no meio médio, no 81 quilos, no Mundial, né, foi vice-campeão mundial, foi bronze no outro Mundial, chegou muito bem para Londres, infelizmente não conquistou medalha em Londres, e aí depois de 2013 ele teve uma lesão séria no joelho, e juntamente com esse processo de recuperação e as mudanças das regras, ele não voltou a ter resultados no mesmo nível que ele tinha antes, embora ele tenha conseguido algumas medalhas em competições importantes após esse período da lesão aí. Né? Ele ficou quase 2 anos recuperando, um treinamento que ele havia feito em conjunto lá com a CBJ em 2013, ele teve uma lesão grave no joelho. Então, essa foi a experiência mais longa, foi muito interessante, porque é um atleta bem talentoso, bastante disciplinado, inteligente. Então, foi uma experiência bastante boa, assim, a melhor experiência que eu tive em termos de preparação física, até pela longevidade do processo, né? Eu acompanhei um período muito grande da carreira deles, foi muito importante em termos de conhecimento que eu adquiri ao longo desse processo. Trabalhei com o Rafael de 2011 até logo depois dos Jogos de Londres, quando ele foi medalhista olímpico. Aí a gente interrompeu o trabalho no finalzinho de 2012 até começo de 2015. Aí retomei o trabalho com ele em 2015, junto com outras pessoas que também o auxiliam, né, o pessoal do clube, né, que ele representa. E aí ele conquistou a segunda medalha dele em 2016, eu sigo trabalhando com ele, visando aí os Jogos de Tóquio, né? Na verdade, o pessoal poderia estar embarcando agora, mas ficou para o ano que vem.
Entendi. Trabalhei com o Thiago também de forma intervalada. Na verdade, com o Thiago, no período que eu estava com ele, os principais títulos que ele conquistou foram 2 títulos nos Jogos Pan-Americanos, né, em competições internacionais. Em outras competições internacionais, Mundial, Jogos Olímpicos, ele não teve um resultado tão bom junto à minha preparação. Trabalhei com vários outros atletas também, tanto do masculino quanto do feminino, mas não por períodos tão prolongados, né? Esses 4 foram os atletas que eu trabalhei por mais tempo. Tive essa experiência em Londres, que foi interessante, porque um ano antes eu participei da equipe que foi lá vistoriar o local onde o pessoal ia treinar. Então, cada um no seu setor analisou o que precisaria ser feito em termos de instalações, recursos, etc. E aí, em 2012, o Brasil ficou lá nesse hotel, utilizou as instalações de uma universidade em Sheffield, e aí os atletas desciam para Londres para competir. E em Londres, eu ajudei nos ajustes finais ali da equipe. Muitos já tinham os seus programas de treinamento, então, na verdade, eu só auxiliava o que os preparadores deles já haviam programado, né? Eu tinha, naquele período, eu tinha 3 atletas que eu acompanhei ao longo da preparação, um medalhou, um foi 5º e um foi 7º lugar. Então, foi uma boa experiência também, mas eu prefiro esse contato mais longo com os atletas de preparação. Eu acredito que você se sente mais responsável tanto pelo sucesso quanto pelo insucesso que advém do trabalho quando você tem um contato mais prolongado, né? O contato que eu tive em Londres era muito curto, ali 2, 3 semanas. Lógico que você tenta fazer o melhor possível para alguns ajustes, mas, obviamente, os atletas têm as suas programações. Um fato importante ali foi que até hoje foi o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos no judô, né? Pode colocar isso no seu currículo, hein, professor? Posso dizer que pelo menos eu dou sorte aí pro pessoal. Se alguém quiser me levar para Tóquio, só para assistir já garante aí uma possibilidade de melhora de desempenho. Em termos da transferência, sempre eu vi as coisas como uma mão dupla, assim, né? Então, eu não faço muito essa distinção na nossa área de conhecimento teórico e conhecimento prático. Para mim, todo conhecimento que nós temos na nossa área, ele é eminentemente aplicado. Ou seja, você não tem essa dicotomia teoria e prática. Obviamente, algumas coisas você tem uma transferência mais facilitada, outras não, mas são conhecimentos que te ajudam sempre a tomar decisão, a interpretar melhor a natureza do fenômeno com o qual você está trabalhando. Como eu faço pesquisa, especificamente no que diz respeito a isso, é um processo ainda mais facilitado, porque tem coisas que eu, ao longo desse período aí de experiência com os atletas, eu tinha indicativos, com base em leituras, em outras pesquisas de outros autores, etc., que determinados procedimentos poderiam funcionar bem, então eu implementava com os atletas de alto rendimento, e muitas vezes depois eu ia testar de uma maneira mais formal. Então, é sempre um caminho de 2 vias. Por outro lado, tinham coisas que eu observava os atletas fazendo em competições, etc., que eu ia testar para tentar aperfeiçoar no procedimento que eles executavam em competições, no processo de preparação. Então, é sempre muito rico, porque eu tinha a oportunidade de um contato muito estreito com esses atletas, de ter as informações do que eles estavam fazendo, de acompanhar o processo de treinamento, embora nem sempre eu estivesse com eles no tatame, né? Na verdade, a maior parte das vezes eu programava, e teve um período talvez ali de intensificação com o Leandro antes dos Jogos de Beijing, e com esses 3 atletas antes dos Jogos de Londres, em que eu tinha um contato mais próximo com eles no tatame, né? Na parte de preparação física. Mas mesmo com a programação, com os feedbacks, com a discussão com esses atletas, isso sempre me gerou
muitos questionamentos e muitas ideias de projetos para serem executados. Alguns foram executados, outros estão engavetados, porque, obviamente, há dependência de recursos materiais, recursos humanos, etc., para conduzir algumas pesquisas um pouco mais sofisticadas. Mas aqui é tranquilo fazer pesquisa, né, professor? A gente tem recursos de sobra. É bem fácil. Entendi. Eu vejo que às vezes tem pessoas que são, eu concordo com o senhor que todo conhecimento é conhecimento, porém, às vezes eu vejo na, na realidade, às vezes a gente acaba tendo um distanciamento um pouco das pessoas que vêm da academia, no sentido da universidade, e das pessoas que estão trabalhando no dia a dia com os atletas, né? E, pelo menos dentro de um ponto de vista meu particular, eu vejo que a gente normalmente tem dois problemas, né? O primeiro problema é que normalmente as pessoas que lidam de fato com os atletas, né, os treinadores, propriamente dito, de maneira geral, eles têm uma formação ruim, uma formação acadêmica ruim, de forma que eles não têm nem o hábito de consumir artigos, de consumir o que é produzido de fato de conhecimento mais embasado e científico. Em contrapartida, aí fica só aquela questão, na prática, eu sinto, e você vai discutir com a pessoa, não, mas eu já formei tantos atletas, e é sempre o tipo de argumento de autoridade, não é um argumento mais embasado, vamos dizer, em fatos, em dados. E em contrapartida, quando a gente vai para a academia, às vezes falta um pouco de sensibilidade ou tato para entender de fato qual que é a demanda do treinador que está na prática. Será que você está pesquisando é uma demanda de fato do treinador? E às vezes eu já conversei com vários professores na universidade que às vezes se referem a treinadores de maneira meio jocosa, né? Como se fosse um conhecimento menor, como se fosse você ser treinador e lidar de fato com o atleta como se fosse uma coisa inferior, vamos dizer assim. E eu acho que esse é uma cultura muito destrutiva, né? Eu não acho que esse é um caminho vencedor. Você falou um exemplo que, cara, acho que é óbvio para todo mundo. O ideal deveria ser unir. Você falou eu via protocolos que eles faziam que eu ia testar depois para ver se dava certo, ou ouvi falar de alguma coisa, vou ver aqui, mas depois eu testo de uma maneira mais formal, e isso daqui fica uma via de mão dupla. Acho que esse é um caminho vencedor, de fato, né? Você tentar aplicar coisas que você viu na literatura e aí, coisas que são da prática, mas que são testadas, pô, será que não dá para testar isso? E você traz para testar, e aí isso é um conhecimento que vai agregar. Qual que é a sua visão sobre isso? Se o senhor concorda que existe eu entendo que todo conhecimento é conhecimento, mas será que por exemplo, no dia a dia existe essa diferença de fato das pessoas que estão na prática e das pessoas que estão na academia e essa problema na formação delas? Qual que é a sua visão sobre isso, professor? Eu acredito que o primeiro problema é relacionado à comunicação. Então, nós teríamos que encontrar um meio de falar a mesma língua. Isso demanda, por parte de quem está pesquisando, um conhecimento da modalidade, e aí eu já volto nisso daqui a pouquinho, e por parte do profissional, do treinador, né, no caso, uma formação acadêmica de base, pelo menos. Né? Agora, por que muitas vezes quem está na academia não consegue se comunicar bem com o treinador? E aí eu estou assumindo um bom treinador. Uhum. Né? Porque, em geral, os bons treinadores com os quais eu conversei são pessoas extremamente inteligentes que sabem o que estão fazendo e que efetivamente consomem, não necessariamente artigo científico, mas consomem boas informações, né? Sabem criticamente analisar informações, etc. Mas no caso eu vou falar do acadêmico porque eu sou mais acadêmico do que treinador, né? Eu acho que nós, acadêmicos, primeiro, nós somos, de uma maneira geral, mais arrogantes, isso é um fato, e segundo, tem muita gente oportunista, né, no sentido da condição de pesquisa. Então, a pessoa não tem o menor contato com a modalidade, e se ela não tem contato, provavelmente ela não tem respeito àquilo que é feito, e ela encontra uma oportunidade ali de fazer um projeto.
e ela embarca naquilo. Obviamente, como ela não conhece, ela vai criar perguntas que são absolutamente irrelevantes. E quando você produz algo que é irrelevante, o treinador, com toda a razão, não deve consumir. Assim como algumas vezes eu fui conversar com alguns treinadores que eu via também essa arrogância. Então, o sujeito já sabe tudo, não tem problema, ele encontrou a fórmula mágica. Pode ser que algumas pessoas encontrem a fórmula mágica e o sujeito ali treine 5 pessoas, são 5 medalhistas olímpicos, 5 campeões olímpicos. Se isso acontecer, ótimo, né? Parabéns para quem fizer isso. Em geral, não é isso que acontece. Né? E toda vez que eu vou conversar ou de um lado ou do outro com pessoas que são mais arrogantes, eu tento romper o contato aos poucos da maneira menos dolorosa possível. Porque, primeiro, eu tenho respeito por quem está engajado em fazer um bom trabalho, independentemente do tipo de formação que a pessoa tenha. Então, eu parto do pressuposto de que, ao menos, a pessoa tem a intenção de fazer um bom trabalho. Né? Tendo isso e tendo comprometimento, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque, obviamente, quem tem comprometimento normalmente está disponível a feedback. Então, assim, todas as vezes que eu recebi alguma crítica em relação aos meus trabalhos, etc., de pessoas que realmente queriam melhorar o processo, eu ouvi e tentei implementar. Algumas coisas, obviamente, você não consegue implementar, assim como o treinador. Muitas vezes você pode chegar para o treinador e falar que ele precisa fazer um determinado procedimento, só que aquilo não está ao alcance dele naquele momento, por limitação material, por limitação de recursos humanos, etc. Também. Então, ele tem a intenção de fazer, mas ele não consegue fazer exatamente daquela forma. Mas eu acredito que o ponto central é, se nós formos conversar com bons acadêmicos e com bons treinadores, você vai ver que essa diferença diminui consideravelmente, ainda que haja um problema de comunicação. E como é que nós poderíamos resolver esse problema de comunicação? Caberia às confederações, às federações, criar comissões de pessoas que consigam consumir o artigo, selecionar o que é mais relevante e transmitir esse conhecimento na forma de educação continuada para os treinadores. Eu tive uma experiência muito peculiar em 2006, quando eu fui convidado para uma reunião lá no Japão, que eu conheci o Iteia, que é um professor de biomecânica em uma universidade lá no Japão, não me recordo o nome da universidade agora. Então, é um professor doutor, com especialização em biomecânica, etc. Mas, à época, ele servia como um consultor da Federação Japonesa. E aí, o que ele fazia? Eu tenho até na minha sala lá na USP os materiais que ele me entregou na época impressos, que era basicamente o seguinte: o que ele fazia? Ele lia basicamente tudo o que tinha sobre judô publicado internacionalmente, indexado, obviamente, né? E aí ele pegava o que era mais relevante e colocava numa linguagem um pouco mais acessível para os treinadores. Ainda que os treinadores no Japão tenham formação em educação física, etc., muitas vezes a linguagem do artigo acadêmico não é palatável mesmo. É uma linguagem muito específica. Então, o que ele fazia? Ele meio que traduzia aquela linguagem acadêmica para uma linguagem mais usual entre os treinadores. E esse material era distribuído para os treinadores. Aí fica, obviamente, a critério do treinador consumir ou não aquela informação, porque aí tem você vai criando filtros, né? Então, eu tenho alguém competente, selecionando, tem que ser uma pessoa que não tenha muito viés do que ele vai selecionar, alguém também engajado nesse processo de verdadeiramente transmitir o que é mais relevante, e aí o treinador vai consumir ou não aquela informação com um segundo filtro que ele próprio impõe. E, obviamente, o treinador também não precisa ficar limitado a esse tipo de informação, ainda mais hoje. Então, eu tenho um processo meio que formalizado pela minha federação, mas eu posso fazer cursos adicionais, especializações, cursos de curta duração em universidades, oferecidos por outros treinadores, por preparadores físicos, etc. O grande problema, talvez, seja em como selecionar
essa informação. Porque hoje em dia, o que eu vejo, assim, eu não estou, por enquanto, em nenhuma rede social, né? Mas eu já estive até 2006 um tempo. Mas o que eu vejo, assim, tem muito especialista que a própria pessoa se denomina especialista. Então, para mim, é um negócio meio complicado, porque, assim, eu gostaria de ouvir alguém que tenha ou uma excelente formação acadêmica, né, que saiba do que está falando, que estudou alguns anos aquele assunto, ou alguém que tenha tido uma experiência vasta no campo da intervenção. Né, alguém que atuou como treinador, como preparador físico, etc., e está desenvolvendo um bom trabalho. Mas tem resultado, tem né? algum resultado ali. Tem algum resultado ali para mostrar e etc. Mas o que eu vejo hoje é que assim, as pessoas são muito inocentes no consumo da informação. Então, se eu sou uma pessoa um pouco mais simpática, domino um pouco mais a edição de vídeos e etc., ou se eu sou muito insistente, fico a cada 20, 30 minutos postando alguma coisa, afirmando que eu sou especialista, eu sou especialista, eu sou especialista, eu sou especialista, eu viro especialista. Até que algum dia alguém me convida para algum cargo e vai ver que o meu currículo tem um monte de mentira e que eu não sou especialista. Né? Porque quando você pergunta efetivamente para a pessoa algumas coisas básicas, a pessoa não te dá as respostas esperadas. Né? Então, eu acho que o problema todo está nessa capacidade de selecionar conteúdos. Né? Como é que eu seleciono o conteúdo, o que eu devo consumir, o que eu não devo consumir, para quem eu vou dar a minha atenção. E um outro ponto, né? Aquisição de conhecimento depende de atenção continuada. Então, eu preciso ter capacidade de focalizar, né? Não focar, mas focalizar a minha atenção por um longo período e adquirindo aquele conhecimento. Então, eu não estou aqui advogando que você tem que sofrer para adquirir o conhecimento, mas seria inocência achar que você adquire conhecimento de uma maneira assim tão divertida, tão colorida e tudo mais. Não é exatamente esse o processo. Eu sinto muito, você tem que ler, você tem que refletir, você tem que discutir com outras pessoas, você tem que ouvir opiniões contrárias às suas, você tem que pesar tudo isso, aplicar isso de alguma maneira, testar de uma maneira menos enviesada, para efetivamente tornar aquilo parte do que você conhece sobre o que você atua, né? Então, no seu caso, taekwondo, no meu caso, judô ou pesquisa de uma maneira mais específica. Né? Eu concordo, você fez uma descrição da realidade aqui hoje. Na verdade, você, de fato, você tem bastante especialista que não é especialista e basicamente você dominar a edição de vídeo e redes te ajuda a se colocar mais como autoridade na área. E eu digo mais, professor, se você não fizer isso, mesmo que seja muito bom, possivelmente você não vai ser reconhecido como autoridade pela comunidade porque você não aparece para elas. Esse é o poder do marketing, na verdade. Sim. Não, eu acho que é justo até a pessoa divulgar seu trabalho e tudo mais. Não sou contrário também a isso. Mas, assim, eu acho que na verdade, assim, cada um está fazendo seu papel ali, né? O sujeito quer se vender como especialista. Eu vou consumir, eu tenho que ter a capacidade de analisar. Aí, por outro lado, também tem as pessoas que talvez não adiram, não consigam aderir muito bem ao formato das redes. Por exemplo, eu desisti. Chegou um momento que, em 2006, eu estava vendo algumas coisas ali, eu falei, não tem condição de ficar vendo isso, porque assim, ou eu vou ter que ficar contrapondo cada postagem, e eu não tenho tempo para isso, ou eu vou ter que ficar sofrendo por ver as barbaridades que as pessoas escrevem, ou como elas se autopromovem. Né? Então eu optei por sair. Talvez algum dia eu volte. Por exemplo, agora que eu estou confinado aqui, às vezes eu penso, vou reativar minha conta, abrir uma conta no Instagram e tal. Aí eu penso melhor e falo, não, é melhor não, tem que estudar mais para ser um especialista tão bom assim, para divulgar esse tipo de
coisa. Abre uma conta no TikTok, faz videozinho. Seria bom, né? Com a minha malevolência, vai ser bacana. O pessoal vai gostar. Mas sabe, professor, eu tenho uma observação em relação a isso. Eu, hoje, como o senhor não está, acho que o senhor não acompanha, eu produzo bastante conteúdo, até porque a gente vende curso e tudo mais. E isso foi uma reflexão que eu tive durante bastante tempo, né? Eu via muito blogueiro, né? E eu falava, cara, como pode, tipo, pô, essas pessoas serem tão consumidas, ganharem tanto dinheiro, atingirem tantas pessoas, e, pô, tanta gente que vem da área acadêmica e tem um embasamento científico, um embasamento de conhecimento muito maior, não consegue. E eu comecei a refletir sobre isso e eu vi que, cara, não tem jeito. Se você quer, de fato, que o conhecimento mais acadêmico chegue nas pessoas e que as pessoas te reconheçam, essa parte do marketing, de se divulgar, isso é fundamental. Isso é uma coisa que, quando a gente se forma, por exemplo, pelo menos quando eu me formei na USP, o valorizado era basicamente o conhecimento técnico, né? Então, se você tiver um bom conhecimento técnico, logo você vai ser reconhecido. Mas o mundo real não é assim que funciona. Você ter o conhecimento técnico, você de fato conhecer, não necessariamente você vai ser reconhecido publicamente ou financeiramente. Não é assim que funciona. E eu vi essas questões de essas blogueiras, essas pessoas falando coisas que a gente sabe que não é verdade e, cara, atingindo um monte de pessoas. Eu falei, meu, ou a gente entra nesse jogo de produzir conhecimento de forma mais acessível e tenta impactar de fato as pessoas, uma coisa melhor do que, uma qualidade de informação melhor do que as pessoas produzem, e também, consequentemente, você ganha um reconhecimento financeiro e público, ou essas pessoas vão continuar difundindo informações falsas, serem reconhecidos por isso, e você vai ter o seu conhecimento e não vai ser reconhecido. No meu caso, que eu não sou um professor da USP como o senhor, né? mas É. foi uma reflexão que eu tive durante bastante tempo em relação a esse tipo de coisa, sabe? Não tem muito jeito, isso faz parte do jogo hoje, né? Para você conseguir atingir as pessoas e ter o devido reconhecimento e o devido impacto, né? O que eu vejo é assim, como você tem um envolvimento com a modalidade e tem um nicho específico, e você tem o domínio aí de um corpo de conhecimentos, etc., eu acho que você tem que fazer isso. O grande ponto é que não necessariamente esse é o único meio de divulgação, porque, num certo sentido, as pessoas que consomem informação vão chegar a quem tem um conhecimento um pouco mais refinado. Uhum, Talvez você não atinja uma quantidade tão grande, uhum, e aí, muito provavelmente, eu não acompanho o que você faz nesse sentido, uhum. mas eu imagino que muito provavelmente você atinge um público que é muito específico, Sim, que é dentro do Taekwondo, sim. consegue transmitir aí o conhecimento que você acumulou ao longo desse período para esse público específico. Uhum. Mas, por exemplo, se você tentar ir para coisas mais genéricas, Ah, sim. vai chegar um momento que você vai ter que corromper alguns princípios e alguns conhecimentos que você adquiriu com tanto sacrifício, e aí usando o termo sacrifício de uma maneira positiva, que você vai falar, pô, não vale a pena. Sim. Não vale a pena eu tentar explicar para alguém, sei lá, algum procedimento maluco para todo mundo quer emagrecer. É. Né? Vou perder o músculo, Vou tchau, dar um. tchau. Então vai chegar uma hora que você vai falar, pô, até aqui eu vou. Daqui para lá eu não É, consigo, é, eu não devo ir porque eu tenho a minha formação profissional, eu sei da onde esses conhecimentos vieram, eu sei o que eu tive que passar para adquirir esse tipo de conhecimento. E efetivamente, assim, quem está em busca de conhecimento vai acabar chegando até o conhecimento mais refinado. é, E talvez esse conhecimento mais refinado efetivamente não seja algo que a massa consiga consumir. é. Por diversos motivos. Não estou sendo elitista aqui Sim, de sim. dizer que a pessoa não tem capacidade de compreender, mas talvez em função da formação, em função das características que nós temos hoje
do ponto de vista social, econômico e tudo mais, e de valorização do conhecimento também, pode ser que algumas pessoas nem cheguem a ter interesse no que você está discutindo. E é natural isso também. Então, assim, eu imagino que é importante você ter uma estratégia de marketing e etc., conduzir os cursos, atingir um público e tudo mais, dentro de uma esfera que não fira os seus princípios elementares. A partir do momento que você tem que corromper a integridade desses princípios, aí já começa a não valer a pena. Que é mais ou menos aquela história, né? Você está desempregado, você aceita basicamente qualquer trabalho que te derem. Mas a partir de um dado momento que você já tem uma determinada condição de vida, um pouco mais estável, etc. Por exemplo, se alguém me convidar para dar aula de física quântica, hoje eu não aceito, porque eu não entendo nada disso. Então eu tenho consciência da minha ignorância e eu não vou tentar enganar alguém em relação a isso. Por outro lado, a pessoa ali que às vezes está de blogueira fitness, etc., talvez ela nem tenha consciência do que ela não sabe. Então, o que ela está fazendo ali, o que essa pessoa está fazendo, ela acredita que ela está ajudando alguém a melhorar e tudo mais. Pode ser até que esteja ajudando algumas pessoas. Pode ser também que esteja causando um mal incrível para uma outra grande quantidade de pessoas. O problema é que, assim, como as coisas são difusas, você não consegue medir o impacto real que você tem. Então, assim, eu não consigo medir o impacto, a não ser por número de citações que os meus trabalhos científicos têm. Eu não consigo saber exatamente quantas pessoas estão utilizando aquele conhecimento, e se estão utilizando da forma que eu acreditaria que seria o melhor uso daquilo. Mas eu tenho, talvez, a ilusão também de que o que eu estou produzindo está servindo, está auxiliando alguém. E pode ser que não esteja. Pode ser que esteja causando mais malefício do que benefício. O problema é como mensurar. Né? Agora, eu pelo menos consigo questionar se o que eu estou fazendo é adequado. Então, esse talvez seja o ponto essencial. Você pode fazer qualquer coisa, mas a todo momento você tem que se questionar se aquilo que você está fazendo é realmente o melhor para você e para as outras pessoas. Se você tem essa autocrítica e tem um processo contínuo de autoanálise, de reflexão e etc., eu acredito que você tem que prosseguir, né? Ou qualquer outra pessoa tem que prosseguir. Agora, sempre com alguns cuidados, né? Isso é importante. Eu concordo 100% com o senhor. E desde que eu entrei nessa questão um pouco mais de marketing digital, eu sei bem o que seria, onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Sempre aparece a oportunidade de você, putz, se eu fizer isso daqui, eu sei que eu vou atrás. Se eu falar isso daqui, eu sei que vou atrás, mas não é verdade isso que eu vou falar, sabe? Então, eu entendo exatamente o que o senhor falou e é verdade. Talvez em áreas mais genéricas, pouco provável que você teria um sucesso sem entrar nessas áreas mais polêmicas e que traria de fato mais público, mas que você sabe que não é verdade, né? É complicado mesmo. É difícil. Mas aí isso passa também pela educação de quem consome, Exato, né? exato. Porque à medida que nós temos uma quantidade maior de pessoas com uma educação melhor, com um senso crítico melhor, obviamente a seleção vai ser mais rígida. Sim. E aí, em última instância, nós não precisaríamos nem de nenhum conselho, nem de medicina, nem de nutrição, nem de educação física, nenhum conselho, porque a pessoa, ela sabe o que é o óbvio. Eu vou me tratar com um médico ou vou me tratar com uma pessoa que não tem formação na área? É uma questão meio óbvia. Se ela tem acesso, ela vai se tratar com um médico. Então não precisaria ter toda essa regulação e tudo mais. Infelizmente não é isso que acontece. Então aí a gente precisa cada vez mais de regulações, e aí chega uma hora que você tem o fiscal do fiscal do fiscal, para poder manter as coisas funcionando minimamente. Lembrando que a gente está num país que ministro mente currículo Lattes. Enfim, esse é o comum. Eu tenho atualizado o dia 1º de abril, porque se alguém acusar alguma coisa lá, eu alego que foi uma brincadeira.
Pegadinha do malandro. É, Inclusive, aconselho todo mundo a entrar depois no currículo Lattes do professor Emerson, só para ter uma noção do nível de produção acadêmica, do nível da pessoa que a gente está ouvindo aqui hoje. Professor, a gente está chegando no final da entrevista. Para variar, eu ocupei muito do seu tempo, mas de novo, tem uma pergunta que eu queria perguntar para o senhor, que eu não posso deixar de fechar essa entrevista sem perguntar isso. O senhor falou bastante sobre sua experiência como preparador físico, e eu queria saber uma questão meio polêmica. Pelo menos quando eu entrei na faculdade, se via a periodização, né, a questão da organização das cargas de treino como uma coisa meio mágica, quase uma coisa meio Jedi, assim, que, putz. E depois começou a se questionar se, com as pesquisas, com o avanço, começou a se questionar se esses modelos de periodização, de fato, as coisas ocorriam do jeito que eles preconizavam, se todo mundo, todo atleta responde dessa maneira, isso para além do fato do calendário competitivo ser uma bagunça hoje, não corresponder aos modelos que se propuseram, né? Normalmente os modelos se propuseram a responder a um calendário competitivo muito diferente do que a gente tem hoje. E hoje a gente tem pessoas que argumentam que, não, quem tem de periodização pode jogar tudo no lixo e basicamente o que importa é o monitoramento de treino. Então, tem pessoas que fazem baterias de avaliações a cada mês, então eu faço uma bateria de avaliação, com isso eu planejo um mesociclo, eu faço outra bateria de avaliação, com isso eu planejo um outro mesociclo. Qual que é a sua opinião? O senhor acha que a periodização e o monitoramento são concorrentes? O senhor acha que, não, de fato, o que a gente tem sobre periodização hoje é tudo obsoleto, ou não, alguns conceitos a gente aplica, mas obviamente a gente tem que sempre monitorar como o atleta responde? Como que o senhor vê isso? bom, eu acredito que a resposta já está quase na própria pergunta, né? Que o modelo de periodização está atrelado ao calendário. Então, muitos modelos foram elaborados para um calendário que é muito distinto do que nós temos hoje. Então, obviamente, se eu quiser transpor na íntegra o que era feito para um outro calendário ao calendário atual, não vai funcionar. Mas alguns princípios, esse planejamento mais macro, ele é extremamente importante. Né? Então, esse planejamento ele precisa ser feito. Né? Você precisa ter uma ideia de o que você vai direcionar de carga em cada período do treino. E o monitoramento, ele não está em conflito com isso. Na verdade, ele serve a esse planejamento maior. Então, você vai, via monitoramento, verificar se aquilo que você propôs em termos de adaptação para aquele período específico está acontecendo ou não. E aí você tem que, a todo momento, pensar em modificações com base naquilo que você está observando. Então, a periodização, ela não vai, em nenhum momento, engessar o seu processo. Fazer com que você não tenha nenhuma possibilidade de modificação. Por outro lado, se você não tem um direcionamento macro, você está monitorando para quê? O que você está esperando encontrar de resposta? Você não sabe o que você está esperando de resposta, porque você não tem um planejamento para aquele período. Então, a ideia da periodização é justamente proporcionar um norte. Então, o que eu quero que o meu atleta tenha de ajuste em tal período, né? E aí o termo já está indicando, né? Periodização. Então, qual é o período que eu espero, quais adaptações. Mas para eu verificar se isso está acontecendo, eu tenho que monitorar. E aí, ao monitorar, eu posso ter indicativos do que está funcionando, do que não está funcionando e, portanto, precisa ser modificado, alterado, aperfeiçoado. Então, são dois processos complementares, cada um deles com algumas limitações. Assim como toda vez que nós temos algum modelo, seja um modelo de qual natureza for, o modelo é sempre uma representação imperfeita da realidade. Só que eu tenho alguns modelos que são úteis e outros que não. Então eu tenho que saber qual é o modelo que eu estou utilizando, qual é a utilidade que ele tem e qual é a limitação que ele tem. Se eu souber disso, eu consigo interpretar melhor o trabalho que eu estou fazendo. Por outro lado, se eu estou consumindo meramente uma receita,
para o treinamento muito provavelmente não vai funcionar. Né? Você comprar uma receita pronta não vai funcionar. O que funciona é você ter mecanismos de análise, e aí alguém pode até te indicar o que você vai monitorar, como é que você vai programar e etc., mas sempre com atenção, tem essas limitações e você precisa adquirir constantemente essas informações para fazer os ajustes que são necessários para o processo funcionar no sentido que você gostaria que ele funcionasse. Então, é algo extremamente complexo na minha interpretação, e que muitas vezes as pessoas tentam fazer uma simplificação muito tosca, né? É aquela velha história, né? Para todo problema complexo, tem uma solução rápida, simples e equivocada. Né? Então, é mais ou menos isso que as pessoas muitas vezes querem, né? Elas querem algo rápido, simples, só que elas esquecem que provavelmente é algo equivocado. Eu concordo 100% com o que o senhor falou. Isso eu recebo algumas críticas, né? Que eu falo, não, o planejamento, quando o senhor falou, se eu não tenho planejamento, eu vou monitorar o quê? Quando as pessoas me criticam, não, porque as pessoas a periodização é só monitorar. Eu falo, cara, mas eu vou monitorar o quê? Se eu não sei, se eu não tenho o que esperar, o que eu monitoro? Não faz sentido. E ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas, elas querem, não, qual o melhor modelo? E elas querem dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E o que eu vejo de principal nos modelos de periodização são a lógica de princípio, que está ali, eu tenho um período que eu vou ganhar, outro que eu vou manter, ou não, eu quero primeiro melhorar a força para depois melhorar a potência. Existe uma ordem lógica, e essas ordens, elas são importantes para a gente tentar organizar as cargas dos atletas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você vai fazer na mesma vírgula, e obviamente é muito difícil, né? Você não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não existe isso daí, se você buscam isso, não dá, né? Mas o princípio em si de organização, eu acho que ele é válido e a gente tem que ter mecanismos para avaliar isso, né? E, de fato, o planejamento e o monitoramento, eles devem estar integrados, né? Eu concordo. Até porque você precisa sempre ter um indicativo de qual é o modelo de atleta que você espera para aquela modalidade. Então, o que eu acredito que é um atleta de taekwondo? Então, tem que ter um referencial do que eu considero. Qual é a estrutura da modalidade do ponto de vista de demanda física, técnico-tática, etc. E o que acontece durante a competição. Sim. Então, quanto mais informação eu tiver sobre esses 3 fatores, melhor vai ser a organização do meu treino e direcionamento. Aí eu vou utilizar esses referenciais para, dado que eu acredito que aconteça isso na luta, eu preciso preparar o atleta para isso, isso, isso e isso. E aí, quais são os meios que eu adoto para fazer isso? Tem esse. De que maneira eu organizo isso? Nessa sequência aqui. Ou tem uma outra proposição de uma organização numa sequência diferenciada. Como é que eu monitoro? Tem esse teste, tem esse instrumento, tem esse questionário, e aí você vai monitorar e sempre retroalimentar para aperfeiçoar o processo de estímulo que está sendo dado para o atleta, desde o nível do que acontece num único exercício até o que você espera ao longo de 4 anos de treinamento para esse atleta. Embora, obviamente, nem sempre a gente tenha condições de pensar num processo tão a longo prazo. Eu, por exemplo, nunca tive oportunidade de pensar num processo de 4 anos. Embora eu tenha feito ciclos olímpicos com alguns atletas, eu não tinha garantia de que aquilo fosse acontecer. Então, eu não tinha eu tinha talvez uma concepção do que seria viável ser feito, mas eu não tinha garantia de que o processo ia durar todo aquele tempo. Então, eu não tinha essa organização, mas já tive condições aí de organizar 1, 2 anos, e normalmente quando você tem mais tempo, você consegue organizar melhor. Embora, de novo, também, o resultado esportivo, ele é altamente complexo, ele é influenciado por uma série de fatores. Já teve situações em que um determinado trabalho, na minha concepção, não foi tão bem organizado quanto eu gostaria, e o resultado
foi mais positivo, e já aconteceu situações em que o processo foi, na minha interpretação, muito bem organizado e o resultado não foi tão satisfatório quanto seria esperado de um processo muito bom. Obviamente, nas duas situações, você precisa analisar criticamente a sua própria interpretação, o que foi feito e o que poderia ser modificado. Embora toda nova experiência é totalmente nova, porque o atleta é diferente, os adversários são diferentes, o calendário é diferente e assim sucessivamente. Mas aí você tem alguns referenciais para ir fazendo esses ajustes, às vezes mais finos, às vezes não tão finos assim, porque você não tem tamanha precisão para fazê-los. Legal. Pô, professor, foi muito boa a sua explicação, acho que vai contribuir muito com o pessoal aqui. Eu vou ter que finalizar aqui. Tinha várias perguntas, na verdade, sobre treino com velocidade, né, baseado na velocidade, sobre os acelerômetros portáteis que o pessoal tem, mas enfim, isso fica para uma próxima oportunidade. A gente já ocupei muito do seu tempo. Para quem não sabe, a gente tentou gravar na semana passada, a gente gravou de fato e eu tinha um problema no meu computador. E aí agora eu estou ocupando de novo o seu tempo. O senhor gentilmente cedeu o seu tempo. Eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer. E eu queria agradecer você por compartilhar o seu conhecimento. E eu queria agradecê-lo publicamente. Você é uma pessoa que é uma referência para mim. E o senhor me influenciou muito, especialmente nessa área de preparação física. Então, hoje eu sou preparador físico da seleção brasileira, trabalho no NAR, trabalho com bons atletas aí, e muito do que eu penso e do que eu estruturo eu aprendi com o senhor. Então, quando a gente estava na graduação, eu e a Paula, eu acredito que eu falo por ela aqui também, em dado momento a gente estava muito desanimado com as matérias serem muito genéricas e a gente não sabia se a gente estava no curso certo, porque na USP tem educação física e esporte, e obviamente a gente sempre gostou muito mais do esporte de rendimento, é isso que atraía a gente e é o que atrai a gente até hoje. A gente não sabia se a gente estava no curso certo, e até que a gente entrou no grupo de estudo de lutas, ministrado pelo senhor, né, liderado pelo senhor, e foi quando a gente começou a estudar a fisiologia de cada modalidade, e eu comecei a entender a lógica de preparação física para as modalidades de combate, comecei a conhecer cada uma delas, frequência cardíaca, lactato, como que o organismo se comporta para cada modalidade, porque o máximo que eu conhecia de fisiologia do exercício era uma cardio, sabe, de fisiologia do exercício contínuo, e a lógica que o senhor ensinou no grupo de estudos sobre tentar entender qual é a demanda fisiológica da modalidade, demanda por grupamento muscular, o que acontece na hora da luta e como que a gente prepara o atleta simulando isso. Essa lógica eu utilizo até hoje com os meus atletas, é o que é o que é a base da preparação que eu faço. Então eu queria agradecer publicamente ao senhor, o senhor me influenciou muito, é uma pessoa que antes de tudo como pessoa eu admiro. Às vezes na USP a gente via muita coisa que não era conduzida, muitas pessoas que não conduziam os processos da forma mais ética. O senhor foi a pessoa mais ética que eu conheci lá dentro, a pessoa mais correta em relação à regra. Se tem uma regra, a gente sabe que a gente tem que seguir a risca com o senhor. Então, o senhor é uma referência como pessoa para mim e me influenciou muito na minha profissão hoje. Então, eu queria fazer esse agradecimento público aí ao senhor, além do senhor ceder novamente o tempo e eu gastar de novo a sua manhã. Bom, Diego, eu fico feliz com esse feedback, porque, assim, aquilo que eu comentei, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem expectativas, às vezes, muito altas, né? Então, quando eu comecei a organizar o grupo lá atrás e tal, eu tinha uma expectativa muito alta, né? Com o passar do tempo, a expectativa foi diminuindo, né? Você vai tomando porrada de tudo quanto é lado, a expectativa vai diminuindo, mais vez ou outra a gente vê aí feedbacks dessa natureza, e que talvez não tenha sido exagerado pensar em algumas coisas mais amplas lá atrás, né? Obviamente, hoje eu não tenho a mesma motivação que eu tinha há 15 anos atrás, mais ou menos, que eu imagino que foi o período que você começou a participar ali do grupo. 2008, 12 anos, né? 12 anos, muita coisa mudou nesse período aí, mas obviamente eu continuo tentando fazer o melhor possível, né? Para os poucos alunos que eu tenho, eu tento
dar o melhor direcionamento que eu sou capaz de fazer. Alguns ficam meio chateados às vezes, outros reconhecem algum tempo depois, outros não vão reconhecer nunca o que era a ideia por trás do processo, mas eu tenho que fazer, eu tenho ciência que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, dadas as condições que eu tenho em cada um dos momentos, né? E quando eu não estou com vontade de fazer também, eu deixo claro para a pessoa, falo, ó, não estou com vontade de fazer isso não, não conta comigo para isso porque não vai dar certo, minha motivação tá baixa para isso. E as coisas vão seguindo. Então, obrigado aí pelo papo, espero que o pessoal aí tenha, de alguma maneira, gostado ou que essa conversa tenha sido útil de alguma forma. E se alguém precisar de algum material, alguma coisa, é só entrar em contato que, na medida do possível, eu tento dar um retorno e indicar aí materiais e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Beleza. Professor, eu vou deixar o seu currículo Lattes, o link do seu currículo Lattes aqui. O senhor gostaria de divulgar mais algum contato, alguma coisa? Não, eu tenho, acho que, para não dizer que eu não tenho nenhuma rede social, tem o ResearchGate, que é uma plataforma lá de pesquisadores que as pessoas conseguem registrar. Eu acho que é interessante por diversos motivos, né? Tem muitos pesquisadores nessa base, você consegue acesso a muitos artigos, etc., de uma Eu só pego maneira, artigo muitas por vezes, lá, sem custo professor. nenhum. É muito mais Então, fácil. tem outras formas ilegais também, mas que eu não vou divulgar aqui porque eu também não uso. Mas um jeito bacana de conseguir material é por lá. Você consegue ter contato com os pesquisadores, com os materiais. Então por enquanto eu tô lá. Eu sou o Emerson Franchini 2, tá? O 1 não sou eu. É isso aí. Beleza, eu vou deixar o link aqui para o seu ResearchGate e para o seu currículo Lattes. Novamente, eu convido as pessoas a olhar o seu currículo Lattes só para ela ter a dimensão do nível do pesquisador que veio conversar aqui com a gente hoje, tá ok? Muito obrigado, eu vou só finalizar o programa aqui com o pessoal, tá bom? Pessoal, então esse foi o nosso Taekwondo Talk de hoje. Estou muito contente, muito orgulhoso de conseguir trazer o professor Emerson aqui. O que eu falei agora no final é totalmente legítimo, é uma pessoa que me influenciou muito e que boa parte do trabalho que eu realizo hoje, a base de conhecimento, eu aprendi com ele lá na universidade e eu fico muito contente que ele veio compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Então, até a próxima semana, abraço e até mais.